Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula atacou o governo anterior. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25. O Brasil era um país em ruínas. Deviam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Repetindo o discurso da mulher, Janja, em Paris, o petista mencionou números duvidosos sobre a fome e a proteção ambiental no Brasil. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade e reduzimos em 52% o desmatamento da Amazônia. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O Brasil se reencontrou com a civilização. Hoje, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, disse que o partido vai acionar a justiça contra o pronunciamento de Lula por, abre aspas, fazer uso indevido do rádio e da televisão para realizar um discurso eleitoreiro, fecha aspas. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Essa declaração, esse balanço de Lula foi gravado ainda na sexta-feira, exibido ontem à noite, e aí o presidente fez aí um balanço dos 16 meses de governo em rede nacional. O que você destaca aí, Silvio? Boa noite. Paula, boa noite Pioto, Cauti aqui pelo telão, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Foi uma montanha de fake news, uma montanha de mentiras e uma peça publicitária. Não há, do começo ao fim, não há nada nesta peça publicitária, até a trilha sonora faz as pessoas que, desavisadas talvez, chorar. Né? Até a trilha sonora, o semblante do Lula triste, né? Como se estivesse se lamentando, mas se lamentando do quê? Quase 2 anos, 1 ano e meio de governo. Ele foi eleito em novembro, praticamente outubro de 2022, tomou posse em janeiro do ano passado. E ele não conseguiu resolver absolutamente nada, pelo contrário, os indicadores econômicos pioraram, ao contrário do que ele diz. O Brasil é hoje um exemplo mundial, e aliás o único, porque não há outro país, mesmo países com as mesmas condições geográficas, demográficas como as nossas, eu posso citar aqui a Costa Rica ou o Chile, que tem a dengue no inverno. O Brasil é campeão mundial de dengue, a maior epidemia da história. O Brasil tem um desmatamento que avança. As queimadas pioraram na Amazônia, no Pantanal, com recorde de novo, recorde histórico. O Brasil tem indicadores macroeconômicos e mau uso de recursos públicos o tempo inteiro. E o Lula consegue ir para a frente de uma câmera, num discurso ensaiado, lendo um teleprompter preparado, mentir. Foi exatamente o que ele fez. E a verdade, ela vem à superfície com tanta facilidade que a esquerda não consegue defender esse governo no Congresso Nacional. Que o discurso de Lula não conseguiu ser defendido por nenhum político de esquerda nas redes sociais. Talvez um tweet da Gleisi Hoffmann é o máximo que você consegue encontrar, até porque ele é presidente do PT. Então, é tudo gasto. A Janja está em Paris. Por que ele não lembrou que a primeira-dama, Janja da Silva, está em Paris gastando o nosso dinheiro, com uma equipe de filmagem, por exemplo, ao redor, com assessores? Por que ele não lembrou que o governo dele tem a primeira fuga de um presídio que até fevereiro era de segurança máxima? Mas, segundo o ministro, a guarda relaxou porque era carnaval e o Tatu e o Querubim fugiram do presídio no Rio Grande do Norte. Cortaram, com alicate, cortaram o arame, como se vê naqueles filmes de 1980 e 90. Esses são recordes, essas são as marcas do governo Lula. Isso ele não consegue esconder. A realidade se impõe, os fatos se impõem e está ficando cada vez mais difícil. Daqui a pouco a gente entra na agenda diplomática.